Josué foi um dos principais líderes do povo de Israel no Antigo Testamento. Inicialmente foi servo e auxiliar do grande líder Moisés. Ele se destacou como um dos 12 espias enviados para explorar a Terra Prometida. Enquanto a maioria dos espias forneceu um relatório pessimista, Josué, junto com Caleb, demonstrou fé e coragem, encorajando o povo a confiar em Deus. Após a morte de Moisés, Josué foi escolhido por Deus para liderar os israelitas na conquista de Canaã. Ele guiou o povo com firmeza, liderando batalhas importantes e dividiu a terra prometida entre as tribos. Seu nome é sinônimo de fidelidade, coragem e liderança espiritual. Conhecemos um pouco sobre esse guerreiro através dos fatos registrados que Josué vivenciou e como reagiu em cada situação. Falaremos sobre 3 acontecimentos históricos que marcaram a vida de Josué e a história dos hebreus. São episódios em que ele obteve grande sucesso, demonstrando sua fé, liderança e obediência a Deus. A travessia do Rio Jordão. Capítulo 3 do livro de Josué. Este foi o primeiro grande desafio de Josué como líder após a morte de Moisés. O povo precisava atravessar o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, mas o rio estava cheio por causa da época da colheita. Deus ordenou que os sacerdotes levassem a Arca da Aliança à frente do povo, e quando seus pés tocaram as águas, o rio se abriu, permitindo que todos atravessassem em terra seca. Esse milagre confirmou Josué como o novo líder escolhido por Deus e renovou a fé do povo. A Batalha de Jericó. Capítulo 6 do livro de Josué. Jericó era uma cidade intensamente fortificada, e sua conquista parecia impossível pelas estratégias humanas, devido à muralha que existia em volta da cidade. Deus deu a Josué uma instrução incomum em marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, e no 7º dia, dar 7 voltas e gritar. Josué obedeceu sem questionar, e as muralhas da cidade caíram de forma milagrosa. Essa vitória marcou o início da conquista de Canaã e mostrou o poder da obediência e da fé em Deus. A vitória sobre os reis amorreus. Capítulo 10 do livro de Josué. Durante uma batalha crucial para proteger seus aliados, Josué liderou os israelitas contra 5 reis amorreus. Em resposta à oração de Josué, Deus fez algo extraordinário, fez o sol parar no céu, para dar mais tempo ao exército de Israel vencer a batalha. Essa vitória não só demonstrou o poder de Deus em favor de Josué, mas também revelou a ousadia e a fé deste grande homem ao pedir algo tão grande. Foi uma das maiores demonstrações de autoridade espiritual na Bíblia. Por meio dos registros bíblicos conseguimos enxergar características da personalidade deste grande guerreiro hebreu. Vamos analisar 5 características da personalidade de Josué que o tornaram vitorioso. Essas características podem ser treinadas, aprendidas e aplicadas nos dias atuais. Número 1. Uma fé inabalável. Ele confiava plenamente nas promessas de Deus, mesmo diante de grandes desafios. Ter fé inabalável como Josué começa com um relacionamento pessoal com Deus. Isso é cultivado através da leitura da palavra, oração e comunhão com pessoas que também creem. A fé cresce quando lembramos das promessas de Deus e das vezes em que Ele já foi fiel no passado. Assim como Josué confiou que Deus entregaria a terra prometida mesmo quando os obstáculos pareciam impossíveis, também precisamos aprender a olhar além das circunstâncias e manter os olhos nas promessas divinas. Na vida cotidiana, podemos exercitar essa fé escolhendo confiar em Deus mesmo quando os resultados não são imediatos. Isso pode ser em situações financeiras, relacionamentos ou decisões importantes a serem tomadas. A fé não é uma emoção, mas uma decisão diária de acreditar que Deus está no controle.
Quando alimentamos nossa fé com verdades bíblicas e buscamos viver com base nelas, ela se fortalece e nos conduz a vitórias pessoais e espirituais. Número 2. Uma coragem ousada. Josué enfrentava inimigos poderosos sem temor, liderando o povo com bravura. A coragem de Josué não vinha da ausência de medo, mas da certeza de que Deus estava com ele. Hoje, também podemos desenvolver coragem ao lembrar que não estamos sozinhos nas batalhas da vida. Deus promete estar conosco em todos os momentos, e isso deve nos impulsionar a agir mesmo quando sentimos medo. A coragem nasce quando confiamos mais em Deus do que nas nossas próprias limitações. Para sermos corajosos como Josué, precisamos enfrentar os desafios com fé e agir apesar das inseguranças. Pode ser falando a verdade quando é mais fácil ficar calado, assumir responsabilidades difíceis ou até mesmo enfrentar situações desafiadoras. A oração, o apoio de pessoas de confiança e a prática constante de sair da zona de conforto são passos práticos para desenvolver uma coragem real e sustentada. Número 3. Obediência. Ele seguia as instruções divinas com exatidão, mesmo quando pareciam não ter lógica. Josué foi obediente em tudo que Deus mandou, mesmo quando as instruções pareciam estranhas ou sem lógica humana, como marchar ao redor de uma cidade por 7 dias. A obediência a Deus nos dias de hoje também exige fé e humildade. Frequentemente, Deus nos chama a fazer coisas que desafiam nossa lógica ou confortos, por meio dos seus mandamentos bíblicos. Mas quando obedecemos, experimentamos sua direção e bênção. A chave para cultivar a obediência é conhecer a vontade de Deus, e isso vem da Bíblia. Ao entender os princípios e valores de Deus, somos mais capacitados para segui-los. Também é importante desenvolver um coração ensinável, pronto para se arrepender e recomeçar sempre que erramos. A obediência constante transforma nosso caráter e nos posiciona para viver grandes conquistas. Número 4. Liderança. Esse nobre guerreiro inspirava e organizava o povo com sabedoria e autoridade, sem perder a humildade. Josué liderou o povo com sabedoria, coragem e sensibilidade espiritual. Ele sabia quando agir com firmeza e quando ouvir. Nos dias de hoje, liderança não é apenas para chefes ou pastores, todos lideramos de alguma forma, seja em casa, no trabalho ou na comunidade. Para liderar como Josué, precisamos servir as pessoas, inspirá-las com o exemplo e tomar decisões com base em princípios, não em conveniências. Uma liderança eficaz se desenvolve com caráter, empatia e visão. Estar disposto a ouvir conselhos, aprender com os erros e colocar os outros acima de si mesmo são atitudes fundamentais. Também é importante buscar sabedoria de Deus diariamente, porque um verdadeiro líder sabe que não pode conduzir bem os outros se não estiver sendo guiado pelo Senhor. Número 5. Persistência. Josué não conquistou toda a terra prometida em um único dia, e foi uma jornada longa, com muitas batalhas. Ele continuou confiando e lutando até cumprir sua missão. No mundo atual, a persistência é uma das chaves para alcançar metas e viver um propósito. Quando enfrentamos dificuldades, a persistência nos impede de desistir e nos lembra por que começamos. Para cultivar essa qualidade, é importante ter clareza de propósito e metas bem definidas. Também ajuda a lembrar que cada pequeno passo é progresso. A persistência é fortalecida quando nos cercamos de pessoas que nos encorajam e quando cultivamos esperança, mesmo em dias difíceis. Assim como Josué não se deixou vencer pelo cansaço ou pela dúvida, também podemos seguir firmes, crendo que cada esforço vale a pena. A história de Josué nos mostra que a verdadeira vitória não depende apenas de força ou estratégia humana, mas da fé em Deus e da obediência à sua direção.
Desde o momento em que foi chamado para liderar Israel até a conquista da Terra Prometida, Josué demonstrou coragem, fidelidade e sensibilidade espiritual. Ele foi um líder que não apenas guiou o povo, mas também se deixou guiar por Deus. Seu sucesso veio da aliança que mantinha com o Senhor, e disso tiramos uma lição preciosa: quando colocamos Deus no centro das nossas decisões, Ele nos capacita a vencer qualquer desafio. No mundo de hoje, marcado por incertezas e pressões, o exemplo de Josué continua atual e inspirador. Precisamos da mesma fé para enfrentar os nossos problemas, da mesma coragem para não ceder ao medo e da mesma obediência para seguir princípios bíblicos que nem sempre são populares nos dias atuais. Josué nos ensina que as grandes conquistas são construídas na perseverança diária, na confiança inabalável em Deus e na disposição de fazer o que é certo, mesmo quando isso nos custa algo. Sua vida nos mostra que o sucesso verdadeiro começa no coração de quem escolhe andar com Deus. Aplicar esses ensinamentos no dia a dia é um convite à transformação. Podemos começar com pequenas atitudes, buscar orientação de Deus em nossas decisões, não desistir diante das dificuldades e liderar com integridade onde estivermos. Seja no trabalho, na família ou na vida espiritual, podemos viver com a mesma ousadia e fidelidade que fizeram de Josué um exemplo de vitória. Afinal, o mesmo Deus que esteve com ele prometeu estar conosco também, se escolhermos segui-lo com o mesmo coração dedicado. Para assistir mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz.